Olá, meu nome é Fernando Hermann e nesse vídeo nós vamos aprender como desenhar circuitos lógicos utilizando a ferramenta Logisim. Então, o primeiro passo é fazer o download da ferramenta. Para isso, basta uma pesquisa simples no Google, procurando pela palavra Logisim. Após essa procura, o primeiro site que já aparece, cburch.com, pode ser o site que vocês vão acessar. Dentro desse site aparece a versão da ferramenta, a última versão é a 2.7.1 e para realizar o download dela, a gente clica aqui em cima em Download, na esquerda. Ele abre um outro site aqui que direciona ou que irá direcionar nós até a página do SourceForge para então realizarmos o download. Então aqui é só clicar aqui no item 2, logisim.sourceforge.net. Acessando a página do SourceForge, a gente pode clicar aqui no botão Download. Ele vai fazer por padrão um download do .jar. Não sei se ele chega a identificar, dependendo se é Windows ou Linux, se ele faz o download do exe ou não. Para mostrar isso para vocês, eu vou ir aqui pelo Files. Aqui em Files eu vou escolher a versão 2.7. E aqui dentro do 2.7 eu escolho o 2.7.1. E aqui então a gente tem o .jar, que é multiplataforma, roda tanto no Windows quanto no Linux ou no Mac. E aqui tem o exe, que então é um executável que a gente consegue instalar no nosso Windows. Eu vou utilizar aqui o .jar para executar. Vocês podem instalar no Windows através do exe aqui. Para fazer o download é só dar um clique. E ele então abre essa outra tela onde ele começa o download e já finaliza ele. Fazendo o download do .jar. Pode também ser feito o download do exe, mas não precisa, né? Tendo o .jar ele já consegue executar e não precisa realizar nenhuma instalação de ferramenta. Então também fiz o download do exe. Ok. De posse desses arquivos que a gente realizou o download, eles estão aqui. Né? Se eu desejar executar a instalação no meu Windows, é só executar esse exe. Se eu não quiser executar a instalação, é só executar esse .jar. Só clicar o direito, o botão e executar no Windows, se eu não me engano. Aqui no Linux eu vou pela linha de comando, utilizando o java-jar, e aí o nome do arquivo .jar que eu estou executando. No caso, logisim, generic 271.jar. Digitando isso, então, ele abre a ferramenta para nós e é nessa ferramenta que a gente vai trabalhar. Então, algumas coisas acerca da interface dessa ferramenta. A primeira que eu vou mostrar é... Aqui a gente tem uma barra de menus, algumas opções. Aqui na esquerda, vou dar um zoom. Aqui a gente tem alguns componentes que já existem por padrão, né, na biblioteca de componentes do próprio Logisim. Então a gente consegue acessar, por exemplo, portas, né, várias portas prontas aqui. A gente consegue acessar essa biblioteca de conexão, onde tem pinos que servem para a gente fazer entrada, sinais de clock para a gente gerar alguma frequência no circuito, por exemplo. E a gente já tem até alguns componentes de memória prontos, componentes de aritmética também prontos, mas a gente pode desenvolver os nossos através de lógica básica de portas que a gente vai utilizar. Tem componentes de entrada e saída, tem LED para a gente poder colocar, display aí de 7 segmentos também para a gente conseguir ver algum número. Então tá aqui a listinha, a biblioteca de componentes. Bem embaixo no canto esquerdo da ferramenta, meio escondido às vezes parece, tem o zoom. Então a gente consegue aqui aumentar um pouco o zoom para ver melhor o desenho que a gente está fazendo. 200% aqui no meu monitor se mostra eficiente para eu conseguir enxergar bem o desenho que eu estou executando. Essa linha de grade, essas grades que aparecem, é interessante serem vistas para a gente poder posicionar nossos componentes e ajudar na organização do projeto. Tá? Então acredito que é interessante deixar a grade habilitada. Clicando ali, ele desabilita, então não fica nenhum ponto aparecendo. Tá? Dentro desse projeto,
né, dentro do Logisim aqui, então ele cria por padrão toda vez que eu abro um projeto que ele criou com o nome de sem título. Então o nomezinho do projeto aparece aqui em cima na esquerda, sem título. O próximo passo agora que eu vou fazer é mudar, né, o nome desse meu projeto, salvando o arquivo. Então eu vou aqui no menu arquivo e clico no salvar. E aqui no salvar, então, eu escolho o local onde isso vai ser salvo. Eu vou salvar nos meus materiais aqui, aula 12, né? E vou colocar o nome de projeto, nome padrão. Ele bota a extensão do projeto como .circ, né? A extensão do arquivo. Dou um OK. Ele coloca, então, o nome que eu utilizei para o arquivo como o nome aí do projeto inteiro, né? Então, o nome que vocês colocam é o nome que ele utiliza aqui, tá? Dentro de cada projeto, a gente pode ter circuitos. Aqui, no caso, eu tenho um circuito e ele se chama main. É neste circuito que eu vou trabalhar. Notem que o circuito que está ativo, ele vai ter sempre uma lupa. Dentro de um projeto, eu posso ter inúmeros circuitos. Neste caso aqui, temos, por enquanto, somente um, que se chama main. Vamos desenhar um circuito a partir de uma expressão. Aí a gente consegue se orientar mais facilmente. Então, o que eu vou fazer é colocar um texto dentro do meu circuito. Então, clica aqui na ferramenta de editar texto, no A, bem lá em cima no canto esquerdo, neste A. Clico nele, vou dentro da área de desenho e clico no local onde eu quero escrever algum texto. Então, o circuito que eu vou implementar, ele parte dessa expressão aqui. Ele tem um AND entre as entradas A e C. Ambas as entradas são negadas, né? Tanto A quanto C. Não é um NAND, né? É um AND com duas entradas negadas. Mais um outro AND aí com as variáveis B e C. Então, esse é o circuito que eu vou implementar. Isso aqui é somente um texto, isso aqui não faz nada dentro aqui da parte do circuito. É só um label, uma informação textual que ajuda a gente a compreender o que está desenhado. Então, neste circuito aqui, nessa expressão do circuito que será desenhado, eu tenho três entradas. Eu tenho a entrada a entrada B e a entrada C. Para colocar entradas no circuito, eu sempre vou utilizar esta ferramenta aqui. Ferramenta de acrescentar um pino. Acrescentando um pino, eu coloco uma entrada no meu circuito. Este pino também está disponível aqui no componente, na biblioteca, conexão pino. Tá? Então eu vou colocar 3 pinos, porque tenho 3 entradas. Então clica no pino, clica onde você quer posicionar, e assim coloque então 3 pinos posicionados no circuito. Esses pinos, eles por padrão, eles vêm com o valor 0. Então dentro dele tem o valor do pino, depois quando a gente simular, a gente vai ver como que muda esse valor aqui. Tá? É interessante colocar um label também do que é cada pino. E aí é mais fácil, não é necessário clicar na ferramenta de texto e clicar do lado. Né? É só clicar em cima do pino e aqui nas propriedades do pino na esquerda, embaixo da biblioteca, a gente tem rótulo. E aqui em rótulo, então, é só a gente colocar o nome do rótulo. Para mim, aqui durante a edição ele não vai aparecer, deve ser alguma incompatibilidade do Java também com o meu Linux aqui, mas no momento que eu apagar e colocar A e der um Enter, ele então já coloca o rótulo lá em cima. Dessa forma, eu vou colocar o rótulo nos outros pinos também, o B e o C. Pronto, cada um dos pinos com o rótulo. Agora temos que começar a inserir portas nesse circuito. Então, a primeira porta que eu tenho aqui, antes de realizar a soma, né, a gente começa no desenho do circuito na mesma ordem, começa aqui, né, executando o que está dentro do parênteses e depois multiplicação. Então, dentro do parênteses aqui eu tenho uma negação do A e uma negação do C. Então, eu vou colocar, fazendo um AND entre esses dois, né? Eu vou colocar a porta AND. Então, é só clicar aqui na esquerda nas portas, na biblioteca, né? Clicar no AND, aqui,
e depois clicar na área de desenho do circuito. Vou posicionar mais ou menos por aqui. Pronto. Vocês devem ter notado que esse end, ele tem pontos azuis aqui na esquerda, que são as entradas do end, e ele tem um ponto vermelho aqui do lado direito, que é a saída do end. Esse end, então, ele tem 5 entradas. Eu tenho que colocar somente 2, porque eu tenho só 2 entradas nessa minha expressão, nesse end. Então, é só clicar na porta end, nas propriedades, aqui no item quantidade de entradas. Aqui, a gente escolhe 2. Então, eu tenho 2 entradas. Esse A e esse C, eles estão negados na entrada. Eu poderia pegar uma porta NOT e colocar aqui e fazer o meu circuito passar pelo NOT e depois entrar no END. No entanto, tem como negar as entradas do END. Então, eu vou pegar, clicar no END novamente e aqui embaixo, nas últimas propriedades, eu tenho negar em cima. Então, eu digo sim, ele botou uma negação na primeira entrada e eu vou botar uma negação também na segunda entrada. Então, eu tenho um END com as 2 entradas negadas. Então, não há necessidade de passar por um NOT antes de vir na porta aqui no END, né? Porque isso já é feito na própria entrada do END. Tá? Então, agora eu tenho que puxar essas entradas. Para puxá-las, né, assim como para desenhar o circuito, é importante que aqui, assim, na parte das ferramentas, vocês estejam com a ferramenta da seta aqui, onde ele diz editar, seleção e acrescentar conexões. Quando tiver essa seta selecionada, aí sim eu estou apto a realizar conexões e desenhar o próprio circuito. Se por acaso não conseguirem desenhar o circuito, deem uma olhada, talvez vocês estejam com a palminha da mão aqui selecionada, mas essa aqui é para simulação, que a gente vai utilizar em seguida. Tá? Então aqui a gente usa a seta. Então, tendo a seta, é só a gente apontar nas conexões, e quando a gente aponta nas conexões, aparece um círculo verde em volta delas. Então, é essa forma que a gente faz. Então, eu vou até a entrada A aqui, clico nela e vou arrastando, não solto, fico segurando o mouse. Para não puxar direto para cá e essa curvinha ficar feia, eu posso vir até aqui no meio, por exemplo, soltar, e aí eu, né, clico de novo ali, arrasto para baixo, solto de novo, clico de novo e faço a conexão ali com a entrada do end. Tá? Dessa forma eu vou fazer também com o C. Então o C eu vou puxar para cá, acho que é mais ou menos ali, não botei um a mais. Aí eu vou subir com ele e vou entrar com ele aqui. Então eu tenho o A e o C entrando naquela porta. Então o primeiro end está feito. Agora eu tenho um outro end entre o B e o C. Esse é só um end mesmo, não tem negação nas entradas, né? Então, vou colocar mais um end. Esse end tem 2 entradas. Numa das entradas entra o B. Então, vou posicionar o B um pouco mais para baixo. Até dá para puxar ele reto agora. Não tem problema se uma conexão aqui passar por cima da outra. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui não tem problema acontecer, tá? De passar uma assim por cima da outra, não dá curto, tá? O único modo de dizer que é uma conexão é quando eu tenho esse pontinho preenchido aqui. Quando tem esse ponto preenchido, significa que tem uma conexão. E por último, falta resolver esse OR que tem entre essas 2 portas. Então eu coloco o OR. Esse OR também tem 2 entradas. Uma das entradas vem a partir do outro end, que é do A negado e do C negado, está aqui. E a outra entrada vem do outro end, que é do B e do C. Então temos aqui o nosso circuito. Falta ainda adicionar uma saída. Então eu vou aqui em acrescentar um pino de saída, que é esse daqui, é o redondo. Então eu clico lá no pino, posiciono ele aqui à direita. Por enquanto ele está com X, X quer dizer que ele é um don't care por enquanto, ele não sabe qual é o sinal, não sabe se é 0 ou 1, por isso está X, tá? No momento que eu fizer a ligação, provavelmente esse X suma e ele assuma um outro valor. Então fiz a conexão, está aqui. Ele até já mostrou um valor dependendo das entradas que estão 0 aqui, tá? Agora como que eu simulo esse circuito? Esse circuito, para eu simular ele,
eu venho aqui na esquerda, então, na ferramenta da mãozinha, alterar valores no circuito. Então, clico na ferramenta da mãozinha e a partir desse ponto, mesmo que eu tente mexer no desenho do meu circuito, eu não consigo, porque agora o intuito é simular. Então, eu clico no pino, no A, no B, né? O simples fato de eu ter clicado no A já mudou a saída aqui, ela passou a ser 0. Clico no B, no C, quando tem os 3 habilitados aqui a saída é 1. Se nós fôssemos conferir todos os valores, aqui eu teria 8 possibilidades, né? Porque eu tenho 3 entradas nesse meu circuito. Então, este projeto ele tem um circuito, tá? Ele tem um circuito porque, né, eu fiz o projeto aqui, está aqui o circuito dele. E aqui, então, eu tenho o nome desse meu circuito é main. Esse é o nome dele. Tá? Se eu quisesse acrescentar aí mais circuitos, é só clicar aqui no projeto, acrescentar circuito. Ele vai abrir uma tela pedindo aí o nome do circuito. Poderia ser segundo. Aí eu dou um OK. E aqui agora, então, eu estou editando o segundo circuito. Por isso que o desenho sumiu, tá? Ele não aparece mais. E notem que aqui está selecionada a ferramenta da lupa, né? A lupa indica qual é o circuito que está selecionado. Tá? Se eu quiser voltar para o main e editar ele, eu dou 2 cliques aqui no main e ele então abre novamente o circuito do main. Para poder editar aqui o nome desse circuito, né? Em vez de main, a gente chamar ele de primeiro, já que o segundo circuito ali é o segundo, né? Então eu só clico, né? Dou 2 cliques aí no circuito que eu quero e ali então, né, nas propriedades desse circuito, no nome do circuito é só apagar, escrever primeiro e tá ali os 2 circuitos, o primeiro e o segundo. Muito bem, este é o desenho aí do nosso circuito, tá? Esse circuito, ele pode ser utilizado em alguns outros lugares. Vamos supor que eu tenho um projeto de uma ULA, por exemplo, uma unidade lógica aritmética, onde eu tenho muitos componentes e o meu circuito, se eu fizesse tudo num único desenho, ele seria gigantesco. Então a ideia é partilhar ele em partes menores para que eu consiga me organizar melhor e saber o que tem dentro do projeto como um todo, tá? Então agora, com aqui o primeiro circuito selecionado, com a lupa, eu vou aqui em cima, nesses componentes, na ferramenta aqui, na verdade, a primeira delas que aparece é editar layout do circuito visto. Essa aqui está selecionada, então eu estou editando o layout do meu circuito, tá? Essa segunda ferramenta que aparece do lado é editar a forma do circuito. É o desenho de como esse circuito será se eu quiser utilizar ele em outros lugares. É como criar um bloco. É como a gente poder criar a partir disso daqui, a partir desse circuito que nós desenhamos, criar um bloquinho. Um bloquinho, tipo um retângulo, um quadrado, com 3 entradas e uma saída. Ao invés de ver detalhes do que tem dentro, eu enxergo aquilo como uma caixa preta. Né? Talvez facilita ali na organização do meu layout, se eu for utilizar isso aqui muitas vezes, tá? Então, para poder fazer isso, editar e deixar ele, né? Porque o padrão, vamos um exemplo, né? Eu vou dentro do segundo aqui, circuito, e eu quiser usar o primeiro, né? Eu só clico no primeiro e clico aqui. Mas isso aqui não me disse nada, ó. O que é isso daqui, né? Eu sei que é o primeiro, né? Em vez de botar uma porta end, assim, eu peguei o circuito que eu desenvolvi no primeiro e botei aqui, tá? Só que eu não sei o que é a entrada A, o que é o B, o que é o C, se isso aqui é uma saída ou tudo mais. Então eu posso mudar este formato desse desenho, tá? Então vamos aqui no primeiro. Clicando no primeiro, eu clico aqui no editar forma. E no editar a forma, então, ele abre um lugar onde a gente pode mexer no formato aí do nosso circuito, da forma do nosso circuito. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é editar, aumentar aí esse quadrado, né? Depois eu vou pegar e mais ou menos posicionar aí as entradas. Até quando eu clico
interessante porque aqui embaixo no canto direito ele já abre, aqui não vai abrir no zoom, mas vocês devem conseguir observar ali bem embaixo no vídeo, ele vai abrir a qual porta esse que eu estou clicando está me referindo, né? Então vou arrastar a entrada C para cá, o A lá para cima. Não consigo arrastar o A para cima, tudo bem, então vamos arrastar mais para baixo. Sim. Sim, já ficou melhor. Esse símbolo aqui é mais ou menos para dizer que é que é uma forma de um circuito, eu vou deletar. Aqui eu vou pegar essa saída com todos os componentezinhos dela e mover para cá. Eu só para ficar bonitinho tenho que aumentar um pouco o desenho. Tendo esse desenho aqui, agora eu posso adicionar labels, tá? Então eu vou pegar e adicionar alguns labels aqui para dizer que isso é o A, esse é o B e essa é a entrada C e que essa aqui é a saída. Tá? Agora eu vou posicionar esses labels adequadamente, né? Mudei aqui em cima para a ferramenta da seta de novo. Então aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é a minha saída. Isso vai aparecer depois quando eu utilizar o componente primeiro, tá? Eu poderia também colocar um label de nome, né? Ver aí se parece, que ajuda a identificar qual é o componente, né? Primeiro. Pronto. Editei a forma do meu circuito. Vou voltar novamente aqui para a vista do circuito. Dá para notar aqui que na vista do circuito aquilo não mudou absolutamente nada, né? Porque nós mexemos na forma do circuito. Tá? Agora, eu vou para o circuito segundo, que é este daqui, né? Eu fiz toda a edição da forma do circuito no primeiro e agora eu vou para o segundo. Dentro do segundo, eu só clico no primeiro e aí eu posiciono ele dentro do meu projeto. Então, dentro do segundo aqui, eu posso utilizar várias vezes, quantas vezes eu precisar, o circuito primeiro. Então, a gente está começando a criar aí uma biblioteca de componentes que a gente pode utilizar dentro do nosso projeto. Outra coisa que nós também poderíamos fazer é transformar isso daqui numa biblioteca. Transformar esse projeto numa biblioteca com os nossos próprios componentes, né? A gente desenvolve vários componentes e utiliza eles em outros projetos, né? Então, eu vou pegar, é só salvar esse aqui, esse projeto, e vou criar um novo projeto. E dentro deste novo projeto, eu vou aqui no menu Projeto, vou em Carregar Biblioteca, Biblioteca do LogSim, e aqui eu escolho o ponto .circ, que é referente à minha biblioteca, no nosso caso, o projeto, né? E aí, vejam só, foi adicionado a biblioteca do projeto, que tem o primeiro circuito desenvolvido e o segundo. Então, para fazer uso dos componentes dessa biblioteca, dentro deste novo projeto que eu estou trabalhando, é só clicar ali, né, e utilizar. O segundo não tem nada, né? O segundo é vazio, ele não tem nem entrada nem saída, porque a gente deixou o nosso projeto lá vazio. Absolutamente nada. Se eu quiser descarregar uma biblioteca dessas, né? Aí eu pego aqui e vou lá no menu projeto, descarregar bibliotecas e eu descarrego a biblioteca projeto. Cuidem aí só para não descarregar as outras bibliotecas já que tem dentro do LogSim. Então descarreguei a biblioteca do projeto. Com isso, acredito que a gente tenha visto aí a maior parte do LogSim, né, de utilização da ferramenta. Então, até a próxima.